Senhoras e senhores, não foi o jogo mais bonito, mais incrível de melhor futebol, mas teve toda a emoção de uma Libertadores. E assim, muita coisa aconteceu. Eu acho que poderia ter dado Palmeiras, principalmente, porque jogou melhor, mas também poderia ter dado Botafogo, só que como costuma acontecer, o jogo pode não ter sido lá dos mais belos, mas deu Abel. De novo, vamos falar disso, vem aqui comigo. Olha só, senhoras e senhores, o Botafogo do Renato Paiva veio a campo com esse time aqui, e o que a gente tem é basicamente a mesma coisa, com a única exceção aqui do Danilo Barbosa no lugar do Gregore, que assim como quase todo o time do Botafogo, é um bom jogador, que estava jogando muito bem, que fez falta hoje, só que estava suspenso, tinha tomado 2 amarelos, e a regra é essa, apesar de 2 amarelos para suspender uma pessoa ser pouco, é muito comum que tenha muitos jogadores amarelados, suspensos e tal, a regresso não tem o que fazer, enfim, o Botafogo é esse, o Alan chegou para ficar desde que jogou contra o PSG, não parou mais de ser titular, o Botafogo era esse, com pouquíssimas novidades, porém, o Palmeiras, o time do Abel, enquanto o Paiva, ele meio que, cara, o que tá dando certo vai continuar dando certo, eu acredito nisso, o Palmeiras não, o Palmeiras ele tem muita mudança, você não vai ver nesse time aqui o Murilo, zagueiro, não por causa de cartão, diferente do Gregore, o Murilo por causa de lesão, naquele gol do primeiro lá, o primeiro gol do jogo contra o Inter Miami, o Murilo ele cai no momento do gol ali, ele cai mancando, ele sai de campo e ele não tá. A gente tem também aqui Vitor Roque voltando a ser titular, isso aqui é uma coisa porque ele não foi no outro jogo, porque o Flaco tinha feito o gol quando entrou, só que hoje volta e mais uma vez, a partida do Vitor Roque, assim, é mais um jogo meio abaixo, tá ligado? A gente tem o Maurício sendo titular aqui porque jogou muito bem, entrou mais uma vez bem contra o Inter Miami, enfim, com muitas novidades vinha o Palmeiras, também com o Fux, tem muita coisa de diferente, e assim, cara, no geral, como é que chegavam cada um dos times? No oferecimento do Flash Score, cara, o Palmeiras ele chegava meio que depois de se decepcionar no grupo. O Palmeiras se classifica, é verdade, mas olhando o grupo que ele caiu, ele talvez no sorteio foi o brasileiro que mais deu sorte. E aí a gente imaginava que, pô, Porto deve ser tranquilo, o resto do grupo nem se fala, é a Al-Ahly e a Inter Miami, vai dar, é um time da MLS, tá ligado? Por mais que tenha o Messi. E não, o Palmeiras ele se classificou, o Palmeiras ele não perdeu, mas ele também não nadou de braçada como era de se esperar. O Botafogo, a mera presença do Botafogo nessa fase do campeonato já é um completo absurdo. Quando começou o campeonato, eu acho que quase que ninguém apostava por isso, porque ele caiu no grupo do Paris Saint-Germain, campeão do mundo, e também no grupo do Atlético de Madrid. E quando aconteceu o primeiro jogo do Mundial, o primeiro jogo do Botafogo no Mundial, quando a gente viu que o Botafogo jogou contra o Seattle, até ganhou, é verdade, mas passando aperto, com o John sendo muito importante no final, eu acho que quase todo mundo chegou à conclusão que, cara, o Botafogo de fato não vai conseguir fazer grandes coisas. Só que ele vai lá e, muito pelo contrário, ele ganha do PSG, campeão da Champions, e depois perde para o Atlético de Madrid, é verdade, mas faz também um jogo bem digno, tá ligado? E dessa forma chegou cada um dos times. O Botafogo com mais moral, mais embalado, só que, bem que eu falei, no final do jogo, no meu vídeo aqui de Palmeiras e Inter Miami, eu falei, cara, a lógica seria, pô, o Botafogo, ele foi muito bem, o Palmeiras meio mais ou menos, então vai dar Botafogo na fase de mata-mata, né? E eu falei, não, o futebol normalmente ele não é tão fácil assim. Dito e feito, deu Palmeiras. Enfim, Flash Score, melhor aplicativo de estatísticas, de placares ao vivo, que jogo que vai ter, que hora que vai ser, tudo isso informadinho lá, tá rolando o Mundial, pra você ficar sabendo, pra você não perder nada do que tá acontecendo, pra você ver qual foi o melhor jogador de cada jogo, é só baixar, link aqui na descrição, é isso, recado dado. Vamos pro jogo, porque, pessoal, bola rolando, já começou com o Alexander Barbosa, que vinha fazendo um baita do Mundial, começou com ele arrebentando o Richard Rios, que esse aqui também jogou muita bola hoje, e dificilmente fica no Palmeiras, né? Mas, enfim, isso aqui já mostra um pouco do que foi o começo da partida. E o que foi? Era um jogo meio moroso, já começou meio devagar, mas devagar com o Palmeiras sendo um pouquinho superior. E prova disso é isso aqui, é o Alexander Barbosa tendo que arrebentar o Richard Rios no meio, tá ligado? E próximo à área. Então, assim, não foi um jogo perfeito, não foi um baita espetáculo de futebol. Ao final do primeiro tempo eu tava quase dormindo, tá ligado? O que mantinha o jogo interessante não era de fato o jogo, e sim a importância dele, qual campeonato,
campeonato já ser mata-mata, mas apesar de não ser a melhor das partidas, o Palmeiras ainda era um pouco superior. O Palmeiras incomodava muito mais do que era incomodado, e aqui, se o Botafogo classificasse, o Alexander Barbosa ele estava fora do próximo jogo, não vai ter essa necessidade de repor posição, porque o Botafogo tá fora. Mas enfim, depois o que a gente vai ter, o Palmeiras fazendo a bola passar muito perto aqui da linha do gol, o Palmeiras levando perigo, e aí, cara, olha só, tem até essa outra foto aqui. O que acontece? O começo do jogo, ele foi marcado por Palmeiras dominando um pouco mais, mas sem conseguir chegar com muito perigo. Só que era impressionante como que, assim, o Botafogo, a maior marca dele nesse campeonato é com certeza a defesa. O Botafogo, ele ganhou do PSG, mas todo mundo viu que não foi uma vitória igual a do Flamengo no Chelsea. E não tem problema, é só uma questão de diferença mesmo, tá ligado? O Flamengo, ele realmente conseguiu dominar o Chelsea, até porque o Chelsea é um time mais acessível do que o PSG, mesmo um PSG misto. Só que assim, a defesa do Botafogo, ela era a grande parada do time, tá ligado? O Botafogo conseguiu segurar o PSG a praticamente não chutar no gol. Então chutava pra fora, mas no gol não. Muito boa defesa. Só que assim, cara, no jogo de hoje, tinha ainda a defesa funcionando, mas era só isso. Não tinha o menor ataque. Aos 32, pra você ter uma ideia, aos 32 minutos do primeiro tempo, o cenário era esse. Vou olhar aqui, 62 contra 38% de posse de bola do Palmeiras. Então, assim, 32 minutos, mais da metade do primeiro tempo já tinha passado, já tinha acontecido, o Palmeiras dominava. Não chegava muito no gol, é verdade, não levava muito perigo, mas 62% contra 38% de posse de bola, dava só o time do Abel em finalizações, 5-0. 5-0. Então você vê que realmente o Botafogo ele fez um jogo muito abaixo. E aí, é aquilo, cara, o futebol ele é essa parada. O Botafogo, ele era um time que tava chamando a atenção, tá ligado? O Botafogo, ele deu trabalho pro Atlético de Madrid, não muito, mas no jogo Botafogo e Atlético de Madrid, quem mais fez defesas difíceis foi o Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, e não o John, goleiro do Botafogo, mas nada disso apareceu que hoje, assim, tava completamente, sei lá, vendo o Palmeiras jogar e torcendo para uma hora ou outra achar alguma jogada, sabe? Não estava acontecendo a partida do Botafogo. Na verdade, o jogo em si, ele não acontecia, mas pelo menos ele não acontecia enquanto o Palmeiras tocava a bola, não enquanto o Botafogo tentava alguma coisa. O Botafogo, ele era um telespectador da partida, tá ligado? Depois, intervalo, já termina o primeiro tempo. Cara, assim, o jogo é ruim. E esse é o principal ponto. O Palmeiras, ele é um pouco superior, mas maior do que a superioridade do Palmeiras é a superioridade da falta de qualidade da partida. Assim, um dado que eu acho muito interessante, eu gosto de trazer esses números aqui para vocês, é que sabe quantos chutes no gol teve dos dois lados? Nenhum. A gente teve 45 minutos e não teve literalmente nenhum chute no gol. Tudo foi bola travada, bola para fora, bola pro lado, não teve um chute no gol no primeiro tempo. Eu acho que assim, era meio óbvio que existia a possibilidade desse jogo chato acontecer. Por quê? Porque, cara, todo mundo entraria, a gente que é brasileiro, a gente sabe o tamanho desse campeonato. A gente cansou já de falar como que importa muito mais pra gente do que pra galera europeia, a galera lá de fora e tal. Então, assim, era esperável que os dois times fossem entrar, talvez mais com medo de errar do que com vontade de acertar. E o Botafogo, ele tinha ainda mais medo do que o Palmeiras, mas o Palmeiras também não tava muito bem. Então, assim, era um respeito mútuo, era todo mundo meio, cara, eu não posso errar. E nessa de eu não posso errar, também não arriscava nada, então a gente não tinha grandes jogadas e já vamos pro segundo tempo, porque é isso aí, tá ligado? No segundo tempo, o Estevão força o John a começar a aparecer. O John faz boas defesas hoje, talvez do lado do Botafogo ele tenha sido o melhor jogador, tá ligado? Enfim, tá aqui, o Estevão recebe de fora da área, ele chuta bem e o John pega e logo depois o Estevão sai do jogo. A gente precisa conversar sobre o Estevão não aparecer em jogo grande. Ele vai ter mais uma oportunidade, agora nas quartas, né? Acabou de acontecer as oitavas. Ele vai ter mais uma enorme oportunidade
contra um time, seja Chelsea, seja Benfica, que não é um colosso, obviamente não é fácil, os dois são times da Europa, mas não são Bayern de Munique, não são Manchester City, não são Real Madrid, são times mais acessíveis, um deles, um time que perdeu pro Flamengo, assim, ficando na roda, tá ligado? Então, assim, o Estevão ainda não acabou no Palmeiras, ele pode ter mais essa oportunidade, só que assim, cara, eu não quero, assim, pra mim não é vantagem ficar aqui criticando o moleque, mas também eu não vou, né, me privar de fazer só pra, sei lá, não querer desagradar. Cara, é mais um jogo abaixo dele. É mais um jogo que ele some. Existe a piadinha recorrente do Cuiabá Man, que só contra time pequeno que ele faz grandes coisas e tal. Como eu já venho falando durante o Mundial, ele ganhou 2 vezes o prêmio de melhor em campo sem ser, tá ligado? Ganhou na base de ser o cara mais conhecido, talvez o cara mais querido e tal. Mas é mais um jogo que, assim, claro, existe igual, sei lá, o Vitinho parou várias jogadas dele. Existe o mérito do Vitinho, existe o mérito da defesa do Botafogo, que, como eu falei, ela não começou a jogar bem agora, tá ligado? Então existe o mérito da defesa do Botafogo que parou o Estevão. Mas como não foi só hoje que o Estevão não jogou bem, se faz necessária a crítica de é mais um jogo grande que aquele Estevão que faz grandes coisas contra o Cuiabá, contra times menores, que a gente já viu jogar muito, é mais um jogo grande que no jogo grande ele não aparece e aí é cedo substituído 63 minutos. Cara, é aquilo, ainda tem o fator da idade, ainda tem só 18 anos, ele pode ser o cara que demora mais pra conseguir chegar de fato nessas partidas, tá ligado? Pode ser que seja esse o caso, mas é inevitável a gente pensar que, mas se fosse, sei lá, o Endrick, com menos idade, o Endrick contra o próprio Botafogo, tava ganhando o Brasileiro, é meio que inevitável, eu ainda não condenaria a Bagre, igual muita gente tá fazendo, tá ligado? A jogador de jogos pequenos, eu ainda não condenaria, ainda pode ser uma parada da idade. Se esse cara aqui ele tivesse 25 anos de idade, sabe, a crítica seria em outro tom, mas um moleque de 18 que recém fez 18, foi agora em abril, então a gente pega leve porque ainda é muito novo, tá ligado? E a gente já viu jogar muito, mas assim, sim, é complicado os jogos grandes do Estevão, porque os jogos grandes dele costumam ser meio pequenos. Enfim, dando sequência, o que acontece é o John tendo que defender de novo, dessa vez, se eu não me engano, o Maurício, eu acho que tem aqui o lance, olha só, cruzamento que vai de cabeça, o Maurício abaixa a cabeça e o John faz uma enorme defesa. O Palmeiras tentava. Como é de costume, começa o primeiro tempo com uma pressão muito alta e depois cansa, e volta do segundo uma pressão muito alta e depois cansa, o John defendendo. O que a gente tinha era Palmeiras. Eu acho completamente justo essa classificação do Palmeiras, tá ligado? Assim, nenhum dos times mereceu muito, mas se um deles mereceu pelo menos um pouquinho mais, foi justamente o Palmeiras, que tentou alguma coisa aqui, mais uma boa defesa do John. Depois disso, o que é que a gente vai ter? A gente tem o final do tempo regulamentar. Então, assim, o Paulinho já estava em campo e o Paulinho, que assim como o Vitor Roque, chegou muito caro, o Vitor Roque é ainda mais caro que o Paulinho, mas são as esperanças do Palmeiras. O Palmeiras, ele não tem mais o Endrick, o Palmeiras, ele confia no Estevão, mas o Estevão, mais uma vez, não consegue resolver. O Palmeiras tinha o Richard Rios jogando muita bola, mas não é o cara do gol, tá ligado? Ele até tentava, ele deu bons chutes que obrigou o John a fazer boas defesas, mas ele não é o camisa 9, ele não é o camisa 10, ele não é o cara que vai fazer o gol, tá ligado? E aí é isso, esse era o jogo. O Palmeiras, ele pressionava um pouquinho mais, mas sinceramente, que jogo moroso. Que jogo meio, nossa, Deus do céu, que cara de 12ª rodada do Brasileirão. Querendo ou não, eu acho que existiu um cagaço por parte dos dois. E é aquilo, né? O Abel, inquestionavelmente, é muito foda. Eu respeito o Abel de uma forma absurda, tá ligado? Eu acho que muita gente critica ele, o que eu acho uma crítica justa, que é falar, pô, mas os times dele jogam meio feio, sei lá, é um futebol meio esquisito. Hora ou outra o pessoal começa a questionar sobre o Abel ser um pardal, um professor pardal, um técnico meio ruim, o jogo é meio feio. E, assim, existe um fundo de verdade de, realmente, o Palmeiras quase nunca faz partidas excelentes. Hora ou outra, sim, tem um dia ou outro que faz um grande jogo. Mas eu acho que, na média, o Palmeiras ele é esse time igual hoje, que ganha jogando um pouquinho melhor, mas não é aquele futebol vistoso, tá ligado? Não é aquela coisa muito bonita, mas ele ganha. Ele ganha. Então, assim, porra, o Abel não é o Jorge Jesus do Flamengo de 19, mas ele ganha. Durante muito mais tempo do que o Jorge Jesus. Porque aquilo, o Jorge Jesus, ele parece esse evento aqui no Brasil, porque foi avassalador, mas durou muito pouco tempo. O Abel, ele tá sendo tão campeão quanto... Gente, é o quê? 5, 6 anos?
Assim, o Abel é uma monstruosidade. Enfim, depois de elogiar o técnico, a gente vai pro intervalo, o John defende, esse chute aqui é do Richard Rios, que, cadê? Tá aqui, aparecendo aqui o camisa 8, tá aqui mais uma defesa, então a gente tem um jogo que o Everton não fez nada. Cara, outro cara, antes que eu me esqueça, decepcionante a atuação do Savarino. Assim, nada. Sumido. Eu vou ter essa liberdade aqui de criticar, porque eu elogiei quase todo mundo do Botafogo o tempo todo, porque eles me davam motivos para elogiar, motivos para me elogiar. Então, agora também, assim, licença, torcedor do Botafogo, a gente vai criticar o que eu acho que merece aqui. Cara, o Savarino não fez nada. O Igor Jesus também ficou muito sumido no jogo de hoje, mas eu acho que é natural que o Igor Jesus fique sumido, porque o cara que coloca ele no jogo tava mais sumido ainda, que era o Savarino, assim, completamente abaixo hoje. Eu acho que o Jair estava muito bem, o Alexander Barbosa fez um muito bom jogo, apesar de ter começado quebrando o Richard Rios lá e tomando amarelo, mas fez um bom jogo, só que assim, Savarino abaixo, um outro ali estava bem perdido, o John não. O John tava fazendo o que dava para fazer, tá ligado? E aí, gente, água mole. Em pedra, ou melhor, eu falei o contrário. Enfim, eu vou até abandonar aqui o uso do ditado. Uma hora o gol ia acontecer. O Palmeiras tentava, não tinha tantas chances iguais essa aqui, que levava tão grande perigo, mas ele tentava. E aí, o que acontece é gol do Paulinho, o ex-Vasco, Paulinho. Olha só, ele faz um bonito gol, ele chega aqui, ele dá o corte, dribla, invade a área, chuta a bola, vai devagarinho e acontece o gol. E tá aqui o investimento voltando, o gol da classificação, o gol que coloca o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Algo que, assim, no começo do campeonato, a gente achava que talvez nunca fosse acontecer, tá ligado? E agora o Palmeiras tá lá. A gente não sabe se vai ter mais um brasileiro, porque a Inter, ou melhor, o Fluminense vai pegar a Inter, não é a Inter que pega o Fluminense, e pega também, mas falando do nosso ponto de vista brasileiro, o Fluminense vai pegar a Inter de Milão, o Flamengo vai pegar uma pedreiraça, que é o Bayern de Munique, então pode ser que a gente não tenha mais nenhum outro brasileiro, mas teremos o Palmeiras. O Paulinho, cara, um investimento que retorna, tá ligado? No futebol não basta você ter dinheiro, porque se você contratar errado, não adianta nada, tá ligado? O Paulinho, ele tá meio capenga, ele tá todo machucado ainda, ele só tinha 30 minutos pra jogar, ele vai lá, numa jogada individual, não é uma bola que sobra pra ele, ele faz a jogada, ele faz o gol, o ex-Vasco da Gama Paulinho coloca o Palmeiras nas quartas, cara, merecido. Como eu falei, e eu falei muito aqui, o jogo não foi dos melhores, mas o Palmeiras era quem mais tentava e o Palmeiras chega no gol. É uma bola meio esquisita esse gol, porque ela passa ali, eu não sei se debaixo das pernas ou se do lado do pé, mas ela passa meio devagar e tal. Eu não sei se existe a possibilidade de ter sido um erro do John nesse lance, eu sinceramente não sei, mas enfim, um gol de enorme importância. E aí é muito louco como que o Palmeiras, ele também não acerta em todas as contratações, tá ligado? Pelo menos por enquanto, o Vitor Roque não embala. Pelo menos por enquanto, o Vitor Roque não convence. O Vitor Roque sobra nele, pra mim é muito evidente, sobra nele vontade. Ele corre que nem um filho de uma... Você tá ligado? Ele corre, ele tem força, ele tem físico, ele tem um monte de coisa, mas não tá encaixando. Pelo menos por hora, não tá rolando, tá ligado? Pelo menos por enquanto não. O Paulinho vai lá meio que baqueado, sem uma perna direito, tá ligado? Mas vai lá e faz valer todo o investimento. Depois, cara, acontece o gol, 1-0. O jogo a partir daqui vira uma loucura, porque aí o Botafogo aí sim começa a jogar bola, o que é muito problemático, isso é muito comum aqui no futebol brasileiro. Depois que você tá perdendo, aí que você começa a querer jogar, tá ligado? Por que já não começa assim? Claro, exige o psicológico, o medo e tal, mas, meu Deus do céu, enfim, depois desse gol, o Botafogo começa a aparecer um pouco no jogo, mas antes do Botafogo aparecer muito, ainda tem esse lance aqui que, sinceramente, eu daria pênalti. Não foi dado, poderia ter feito falta pro Palmeiras, não fez, finaliza, o Palmeiras classifica e a gente tem que falar que o Abel é muito foda. O quão impressionante o Abel Ferreira não tem o melhor futebol. Sabe, os times do Abel, o time, né, que é o Palmeiras, o time do Abel, ele não encanta, não é aquele futebol vistoso, aquela coisa brilhante e tal, mas ele vence. Hora ou outra, ele perde. Na melhor de 3, agora deu Palmeiras. Em 23 deu Palmeiras, em 24 deu Botafogo 2 vezes,
vezes. Em 23, pra quem não lembra, foi aquele 4-3, o jogo do Endrick, aquela loucura toda. Em 24, o Palmeiras perdeu não só no Brasileirão, mas também na Libertadores, onde viu depois o Botafogo ser campeão. Então, eu falo aqui que o Abel vence, mas obviamente, como é completamente compreensível, tem horas que ele perde, mas assim, cara, no apanhado geral, esse cara mais vence do que qualquer outra coisa. Assim, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, a gente vai estar falando da era Abel no Palmeiras. É um daqueles técnicos que a molecada que ainda tá para nascer, ou que hoje é muito nova, ela vai falar sem nem entender. Sabe quando, assim, eu não sei se já cabe a comparação, eu não sei se é um pouco de exagero, tem fator mundial, mas pra minha geração, eu ouço falar do Tele no São Paulo dessa forma, tá ligado? Não, é uma atrocidade, é uma coisa muito acima, sabe? É um talento, é outro nível de treinador. E como eu falei, eu não sei se dá pra equiparar, porque tem mundial também no pagode, mundial, né, querendo ou não, pesa muito, mas assim, a grandiosidade da era Abel no Palmeiras é uma coisa muito foda. Pode ser que o Palmeiras ainda consiga avançar mais uma fase? Cara, eu não duvido. É o Chelsea ou então é o Benfica, tá ligado? São clubes acessíveis. Se cair, acontece também. O próprio Palmeiras já perdeu pro Chelsea Mundial, na final, inclusive. Agora, se passar mais uma vez, aí é loucura. É, assim, pelo menos um brasileiro teremos. Sinceramente, eu até hoje não sei se eu gosto dessa realidade que a gente foi apresentado a ela, que é um brasileiro contra outro já nas oitavas, porque aí, né, choque direto, mas, cara, é impressionante o Abel. Assim, no geral é impressionante. Como eu falei, pô, não é o futebol mais bonito do mundo e tal, mas como ganha, como é competente. Ele pode não ser, sei lá, genial do ponto de vista de, nossa, que futebol, mas, assim, ele é muito efetivo, sabe? Ele é um puta de um resultadista. Ele traz a vitória. E aí, eu acho que critica falando isso que eu tô falando muito nesse vídeo, mas o futebol não é tão bonito, a gente que não é palmeirense. Porque eu não faço ideia do como que é a cabeça de um palmeirense com o Abel. Porque, cara, se é o meu time, cara, quando é o meu time, desde que ganhe, tá tudo bem. Sabe, a gente cobra essa não tem que vencer e convencer, principalmente quando é time dos outros. Se é o meu time tendo todo esse sucesso que o Abel traz ao Palmeiras, meu Deus do céu, o Abel é um completo do monstro. Enfim, não foi o jogo mais bonito do mundo, mas teve toda aquela emoção e o Palmeiras merecidamente classifica. Esqueci de comentar alguma coisa, você comente aqui que eu vou dar uma olhada nos comentários. Amanhã tem Flamengo, estaremos aqui também. É nóis, eu sou o Josão, muito obrigado por assistir esse vídeo, vejo vocês amanhã.